Bom, estamos retornando aqui à reunião, à sessão da manhã de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, na segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão, presente todos os conselheiros, e vamos retomar a temática de contribuições, o tema de contribuições previdenciárias, e a palavra está com o doutor Martim, para a relatoria do 114 da pauta, interessado planificadora Quipão. Por favor. Presidente, o caso da pauta que a gente vai julgar é o 113 agora. 113? Desculpa, 113. Fazendo uma correção, não. 113 é Ortocrim Indústria. Isso. Então, Ortocrim, no 113 da pauta. Eu vou passar direto ao voto, que a questão é bem simples, né? O que aconteceu? O contribuinte ele foi intimado, e vamos para meus destaques em cor verde, por favor, aqui. Em 18 de agosto de 2008, a contribuinte foi cientificada do auto de infração. Alguns dias depois, dia 29 de agosto, a contribuinte promoveu o recolhimento de 50% do valor da multa, sendo o restante, então, relevado com base no pagamento, né? Teve o desconto. Em 17 de setembro, a contribuinte apresentou o requerimento de relevação da multa integral e junto o comprovante dos 50% do pagamento. A DRJ de origem, em decisão não colegiada, não foi a turma que julgou, foi uma auditora fiscal da 7ª turma da DRJ de origem, faz um despacho, deixa bem claro que não reconheceu aquele requerimento como impugnação e diz que não está instaurado a fase litigiosa porque o contribuinte optou, tendo dois caminhos, impugnar ou pagar com 50% de desconto. Ele pagou com 50% de desconto e veio na impugnação, que é um requerimento, dizer que quer tudo ser relevado e também que, eventualmente, o que ele pagou que seja considerado como depósito e que, se for relevado, ele ter direito à restituição daqueles valores ou abatimento futuro. E ela explica que não pode impugnar e pagar, é um ou outro. Então, ele optando por ter feito o pagamento, que fez até uns 18 dias antes aí do prazo da impugnação, ele resolveu ali, o crédito tributário foi extinto. Então, não caberia aquele requerimento, e tanto que ela nem recebe como impugnação, porque ele não poderia impugnar. Não conhece do requerimento, não conhece de impugnação. O contribuinte fica bem confuso com essa situação, porque ele diz, a DRJ chama de impugnação, porque é o que é, só que ela não recebe como impugnação, dizendo que não pode ser impugnação. Então, ele não entendeu muito bem o que aconteceu ali. Eu tento dar uma clareada para ele no meu voto aqui, explicando que aquele requerimento foi recebido como impugnação e não pode ser impugnação, porque ele pagou. Então, não cabe, não pode ser considerado aquele valor como depósito, não pode ser considerado aquele valor como ele feito o pagamento, descabe qualquer ato contribuinte que venha a impugnar o lançamento. Ele tinha dois caminhos, ele optou por um, que foi o pagamento. Então, eu também não conheço do recurso, por não estar da fase litigiosa, né? E é isso, né? Um caso um pouco simples, né? Não, tudo bem, Martim, eu só acho assim, eu até acho que, assim, eu não vou... Bom, o Caio também tem alguma observação, mas me parece, assim, como já está aqui, realmente tem uma sutileza aí, porque esse caso de relevação pode ter havido alguma confusão aí, por parte do contribuinte justificável, tá? Mas, em tese, isso aqui era um processo que, para mim, né, isso aí ele pagou o tributo, então, se esse é caso de existência tácita, não tinha nem que ter... renúncia a direitos. Artigo 78, parágrafo 2º do pagamento conforme o Ricard, tá? De existência do recurso.
Então, assim, num caso similar, assim, né, que você verificar pagamento e tiver certeza de que houve pagamento do tributo, isso aí não é para vir para julgamento, tá? Você não está então o efeito prático aí vai ser na mesma e eu não vou também causar mais questões em função disso, mas fica essa ponderação, tá, para você. Pagou o tributo. É que aqui é um caso um pouquinho assim, que ele pagou antes da impugnação, né? Se tivesse esse caso aí, se ele tivesse pago o tributo ontem, eu ia dizer, não faço despacho e tira de pauta. Mas como ele pagou... Da Previdência, né, que tinha pagamentos, é uma regra um pouquinho diferente do que tem imposto pela pessoa física e tem umas sutilezas, então acho até que vai. Vamos ver o Caio. Posso? Claro. Tá, esse caso tem uma particularidade que eu acho que pode alterar bastante isso daí, tá? O parágrafo 1º do 291, eu estava querendo conferir aqui se haveria alguma alteração por conta daquela mudança de redação, mas não tem. O parágrafo 1º é expresso. A multa será relevada mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração. Mas não é redução de multa, isso aí é aquele pagamento dentro do prazo, não é isso? É que assim, o contribuinte ele paga... Não, gente, não é isso? Vamos ver o que é. É por isso que eu estou querendo trazer aqui. Se ele pode pedir a relevação, ainda que ele não conteste a infração... Isso. Quanto o pagamento é incompatível com impugnar. Ok? Agora, ele não está impugnando, ele está pedindo relevação. E a relevação independe dele impugnar o lançamento. Ele não precisa impugnar o lançamento para pedir relevação. Ele simplesmente vem e fala assim, olha, eu corrigi a falta dentro do prazo e eu sou primário, eu tenho direito à relevação. Eu peço a relevação da multa. É uma sutileza que, para mim, faz uma diferença. Porque o pagamento aqui exclui a faculdade dele se contrapor ao lançamento. Só que a relevação não... A relevação prescinde dessa contraposição. Ele pode vir... Inclusive, a relevação, ela pressupõe a procedência do lançamento. Né? Você só releva aquilo que é procedente. Então, o fato dele ter pago com 50% de redução é um complicador, sim. Né? Ele não deveria ter feito isso. Agora, a legislação diz que ele tem direito à relevação independente de contestar a infração. Então, ele não precisa... e quem é competente para analisar se releva ou não é a DRF, é a autoridade julgadora. Né? Então, caberia a DRJ analisar esse pedido, sim. Se caberia ou não a relevação. E aí, o que vai fazer com o pagamento que ele fez, se ele vai depois pedir restituição, aí é outra história. Né? Aí é outra história, ele vai ter que argumentar. Né? Agora... Bom, eu entendo que o complicador mesmo aqui é o pagamento, né? Então, assim, o contribuinte ele paga dia 18 de agosto, dia 29 de agosto. Então, dentro do sistema da Receita, sei lá, 2, 3 dias depois já constava afastado aquele lançamento. E ele pede a relevação de algo que ele não deveria ter pago na opinião dele. Acontece isso. Então, assim, ele paga e pede a relevação. E se for acolhida a relevação, ele teria direito àquele crédito. Essa é o que ele pensa. Ele poderia, sim, ter feito o pedido de relevação e não ter feito o pagamento. Ele quis, assim, garantir, se eu tiver que pagar alguma coisa, eu pago só a metade. Então, assim, acho que há caminhos aqui. Ele podia ter feito o pagamento e acabar a história. Podia ter feito o pedido de relevação e não... ou impugnar, né, junto, ou só o pedido de relevação, ou a terceira opção seria impugnar, certo? O contribuinte, quando ele faz o pagamento, eu acho que ele não tem mais como pedir relevação de uma multa que ele já pagou. E eu acho que por isso que a DRJ não admitiu, não conheceu.
Mas eu entendo o ponto de vista do Caio, mas eu acho que eu não concordo com ele. Eu acho que realmente o pagamento ele xinga a obrigação tributária. Exato. E ele não pode pedir relevação, anistia, desconto, em nada depois que ele faz o pagamento. E eu acho que por estar extinto o lançamento, não cabe mais. Agora teria que entrar com um pedido de repetição de débito, algo nesse sentido. Se ele entender que caberia uma relevação e ele pagou indevidamente, mas não pedir uma relevação de algo que está pago. Até na área privada mesmo, a gente paga um determinado valor lá, a gente acha que tem desconto, eu pago cheio, mas ainda fico discutindo meu direito ao desconto. Não, tá ok, eu tô de acordo. Eu também acho bem colocar as ponderações do Martim, na minha opinião, também. O Mário quer falar. Eu tenho dúvidas ainda, porque na impugnação ele é muito claro, né? Ele está dizendo, olha, estou pagando, mas para um futuro repetição de débito, porque eu estou pedindo relevação da pena. Então ele está pagando para garantir o desconto de 50% da multa, não porque ele concorde, propriamente. Na verdade, ele concorda porque ele pediu relevação, né? Então ele está dizendo claramente que ele cumpre todos os requisitos para ser relevada a multa, mas por questão de eventualidade ele está pagando para efeito de não perder esses 50%. Ele reconhece o erro. Vou fazer uma colocação assim, isso sempre acontece, o contribuinte ele parcela, ele paga, mas ele quer continuar discutindo, não, eu parcelei, paguei, mas eu não concordo. Eles fazem isso, natural. Eles sempre vão dizer que tem o direito, independentemente de qualquer ato, que eles sempre têm o direito de discutir. Mas ele sempre, lógico, é exatamente essa a ideia, né? Mas não pode. Se ele parcelou o débito, você tá, inclusive está regimental, ele não pode continuar, se ele renuncia, está ao direito. É incompatível com o direito de discutir. Se ele pagou, lógico que ele vai sempre argumentar que ele pode, mas não quer dizer que ele possa, né? Ele sempre vai, eu tenho direito, né? Por isso, na verdade, a meu ver, isso aí não tinha nem que ter, evidentemente, agora, como é uma situação peculiar que a gente até nunca viu, né? Não é um parcelamento, isso aí é um pagamento dentro do prazo de impugnação, mas isso aí, em tese, isso aí não era nem para ter vindo para o julgamento, isso aí se retiraria de pauta, isso aí, e a desistência do recurso, na minha opinião, assim, bem claro, para mim é bem claro isso, mas como tem essas sutilezas aí, e já veio aqui, então acho que dá para tratar da maneira que o Martim está tratando e parece bem adequada, tá? Mas você concorda comigo, Mário? Sempre o contribuinte é recorrente, ele parcela o tributo e quer continuar, parcela, bota no refis e quer continuar discutindo aqui. Isso aí não pode, não pode. Tem uma particularidade, porque o refis lá fala claramente que é confissão da dívida, né? É um caso. Nesse caso aqui... A gente tem um regimento interno do CARF que diz claramente que parcelamento, pagamento é existência. A gente tem uma norma jurídica que obriga a gente. Isso aí já está... Então é diferente um pouquinho a situação. Eu acho que seria bom citar o regimento, então, aí, mostrando isso, né? É porque ele é um tratamento, tipo assim, pode até citar, né? Mas aí ele estaria... Porque, como você falou, eu não achei norma ainda aqui que fala claramente, assim. 78, parágrafo 2º. O sujeito não pode pagar e continuar. Não, mas estou falando, tirando o regimento, o sujeito pode pagar para prevenir... Como tirando o regimento? Como tirando? A gente não pode tirar o regimento, nós somos obrigados ao regimento. Sim, eu concordo. Então, tirando o regimento eu não vejo norma, mas está no regimento. Uhum. O CTN também diz, né, que o pagamento extingue o crédito tributário, né? Extingue o crédito tributário. É que a discussão, Rony, é um pouquinho complicada, que o Mário e o Caio foram bem nessa linha. O regimento da Previdência Social vai dizer, por exemplo, está no meu voto ali, parágrafo 3º do artigo 293, o recolhimento do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. O que o contribuinte diz? Eu não estou impugnando nem recorrendo. Agora ele estaria recorrendo, mas no primeiro momento, ele não impugnou. Ele disse, eu quero a relevação da multa. E isso não é uma impugnação. Tá? É isso que o contribuinte alega. Só que eu entendo que, ele tendo feito o pagamento,
a partir o pedido de relevação é uma espécie de impugnação, onde tu está pedindo a desconstituição daquele valor, com um pedido de uma norma que prevê a relevação, e ele não poderia ter feito esse pedido depois que pagou. Ao menos não dessa forma que foi feita. Ele tinha que ter feito, talvez, um requerimento eu quero de volta o dinheiro que eu paguei, tipo um perder compra, algo assim, na época, acho que era outra coisa, dizendo lá, porque a multa deveria ter sido relevada. Algo nesse sentido. Ele não pode pegar o melhor dos mundos, que é ter o desconto e ainda pedir a relevação. E eu acho que é por isso que eu entendo que não foi formada a lide aqui, como instaurou a fase litigiosa. Tá, obrigado, Martim. Vamos fazer o seguinte, as palavras do Ricardo, que também levantou a mão, um momento raro, e depois vamos passar a votação, tá, gente, para não atrasar muito a pauta. Todo mundo entendeu o que está acontecendo, né? Então, vou passar para o Ricardo. Ricardo, por favor. Caio, não é aquela história de voltar à primaridade, não, né? Não é o caso. Porque ele está pedindo relevação, ele só volta à primeira-idade se fosse improcedência. Ok. Esclarecido, vamos votar, gente. Aí, pessoal, quem quiser ficar à vontade para divergir, pedir vistas também, tá? Só para andar com a pauta. Mário, como vota? Só um minutinho. É porque eu estou procurando no regimento aqui também, eu não consegui achar claramente isso aqui ainda não. E que fala, no caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão retratável de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se for... Pede vistas, então, já que você está com tantas dúvidas, pede vistas, então, não é melhor? Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Ok. Então, ficou vista no Mário, mesmo coletiva, quer dizer, ou vai ser definitiva. Tá, mas eu digo o seguinte, Mário, claramente, pagamento sempre se julgou que no CARF, não conheço um acordo sequer em sentido diverso, pagamento continua podendo discutir alguma coisa, desculpa, mas agora, quer pedir vistas por causa disso, fica bem à vontade. Então, fica vistas para o Mário, eu estou por não conhecer do recurso. Tá? Então, o próximo aí é o... Ficou vista de mesa? Isso para você com a comissão de vista coletiva, tá? De mesa ou não? Não, não sei, aí depende de você. Você acha que consegue... Eu posso colocar... porque eu tenho que, se for para converter em vistas mais definitivas, eu tenho que decidir agora, né? Pode ser de mesa, eu dou uma olhada. Tá bom? Tá, ok. Vista de mesa, então, para o doutor Mário. E vamos, então, ao item 114. O 114 é o CFL 38. Também não achei o principal no CARF. Contribuinte é panificadora aqui, Pão Limitada. Esse, talvez, adequando ao entendimento da turma, tenha que alterar a parte do dispositivo, né? Porque é um caso onde eu vou reconhecer a decadência parcial do lançamento e que teria que dar uma olhada agora um pouquinho melhor, mas, a princípio, o cálculo não altera em nada o valor da infração, tá? Então, enquanto eu vou indo voto, se alguém puder confirmar essa informação aí, também foi aplicado, acho que em valor mínimo. Bom, tem uma frase em vermelho que eu não tirei aqui antes. Bom, o recurso voluntário é tempestivo. É o 114. 114, né? 114. Então, tem uma frase em vermelho, a tempestividade, que eu não tinha pagado ainda. O recurso voluntário foi apresentado no prazo legal e é tempestivo, portanto, ele conhece. A infração aqui é o CFL 38, né? 38. Que a empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento referidas aos períodos de janeiro a 13 de 96 e janeiro a 13 de 2003. A ciência foi pessoal em 27 de novembro de 2006. Quando do julgamento da RJ e quando do protocolo do recurso voluntário, ambos foram em 2007, ainda não estava vigente a súmula vinculante número 8, não tinha sido publicada ainda.
Então, de ofício, reconheço a decadência parcial do lançamento, aplicando a súmula CARF 148, que trata da utilização do artigo 1731 do CTN, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. Então, a decadência parcial deve ser reconhecida. Ocorre em relação às competências 11 de 2000 e 13 de 2000, o prazo encerrou-se em 31 de 12 de 2005, para exigi-las, de modo que o lançamento sendo em 27 de novembro de 2006, elas estariam decaídas. As posteriores, então, não. Então, em razão disso, até as competências novembro de 2000 e 13º de 2000, eu entendo que é uma decadência parcial das infrações. Já depois eu vou, acho que, alterar essa redação, né? E, havendo essa decadência parcial das infrações, essas infrações, então, elas não podem compor a multa. E depois eu necessário confirmar isso, se o recálculo daria zerado ou não, se mudaria alguma coisa no cálculo. Pelo que eu me lembro, não, tá? Se alguém ver. Quanto ao mérito, então, o contribuinte não possui razão, a empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento, fato que ensejou a lavratura do auto. Também refiro a DJ de origem, quando não apresentado esses documentos, fica dificultada a apuração exata do montante de possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o trabalho da fiscalização, dificulta também a verificação da regularidade da situação de diversos segurados a serviço da empresa em relação à Previdência Social. A contribuinte anexou à sua impugnação as folhas de pagamento referentes a competências 13 de 2002 a 13 de 2003. Todavia, ainda com o reconhecimento parcial da decadência, seguiriam faltando as folhas de pagamento em relação às competências 12 de 2000 a 12 de 2002. Então, aqui eu acho que eu tratei bem do caso, a multa não pode ser relevada porque segue tendo a infração, né? Não é possível aplicar o artigo 291, parágrafo 1º, não sendo caso de relevação da multa, ainda que com reconhecimento de decadência. E a multa no presente de atuação é única, ou seja, independe do número de documentos não apresentados. Para que fosse possível anular, julgar improcedente ou até mesmo considerar a relevação da multa aplicada, temos de apresentação de todos os documentos solicitados, assinados pela estação nos termos da intimação para a apresentação de documentos. E, por fim, o destaque: a multa foi aplicada corretamente, obedecendo os dispositivos legais aplicáveis que eu cito no voto. Também há um pedido de arrolamento de bens. Eu aplico a súmula CARF número 109, que ele fala lá que se os bens forem arrolados, que sejam tais e tais, né? Então, sendo matéria de competência desse conselho, o recurso não deve ser conhecido nesse tocante. Aí a parte positiva, acho que eu vou ter que dar ajustado, conforme a gente tem conversado aqui, que eu tinha feito a redação anterior por voto para reconhecer a decadência parcial do lançamento tributário, nas competências de novembro de 2000 e 13º de 2000, inclusive, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo na matéria arrolamento de bens, na parte conhecida negar-lhe provimento. Eu acho que diante do que a gente conversou, e eu acho que então, a parte dispositiva, eu não faço, a minha acho que não muda tanto, desde que continue o voto que tem decadência de parte das infrações, eu não me oponho a mudar a parte dispositiva para antes posto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecer na matéria arrolamento de bens, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Não, de acordo com a tua proposta. Sempre lembrando, Martim, assim, o ideal dentro da fundamentação, que você não diga que houve eu acho que houve uma decadência passada do lançamento. Você acha que as infrações. Exatamente, sempre fazer referência às infrações, tá? Não o lançamento propriamente dito, que na verdade aquelas infrações que foram cometidas lá atrás já não estariam passivas, já não poderiam ser consideradas para apuração do lançamento tributário. Essa que é a ideia, então, por tratar de períodos já extintos pela decadência. A gente está falando a mesma coisa, né, mas só talvez uma ótica um pouquinho diferente, mas as suas correspondentes que esses períodos estariam decaídos. Se me permite, eu acabei de ajustar uma frase, só para, como eu vou fazer nos outros também, né? Assim, sendo contribuinte certificado de lançamento em 27 de novembro de 2006, deve ser reconhecida decadência parcial das infrações, pois já estaria decorrido o prazo para lançamento da multa por descumprimento da obrigação acessória em relação às infrações das competências até novembro de 2000 e 13º de 2000, inclusive.
Eu falo sempre infrações. Né, e vou fazer que o deferimento não altere o cálculo do valor do tributo, né, mantendo seu lançamento integralmente quanto ao valor, né? Isso acho que ficou bem colocado. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode passar a votação. Mário, como voto? Peraí. Oi? Esse caso aí, eu acho que é semelhante àquele outro caso que nós analisamos. Se você pegar o recurso, desculpa, o julgamento da... Achou relevação, Mário? Oi? Achou relevação dessa vez? É relevação novamente. Novamente? Se você pegar o julgamento lá da DRJ, ela fala o seguinte, ó. No caso inteiro, a empresa não comprovou a correção da falta, uma vez que as folhas de pagamento referidas às competências 1 a 13,96 não foram apresentadas. Então, ela reconhece que foram corrigidas os demais períodos e só não foi corrigido 1 a 13,96. Isso está na página 145. Não. Tá, mas assim, ela fala... Eu vou dar uma olhada ali, mas a princípio tem esse período que está abrangido pela decadência, ok? Mas daí eu verifico que as folhas seguem não apresentadas as folhas de dezembro, está no meu voto isso, de dezembro de 2000 a dezembro de 2002, porque ela junta esse período, também vai juntar o período de 13º de 2002 a 13º de 2003, mas estaria faltante ainda dezembro de 2000 a dezembro de 2002. É porque aqui ela está dizendo que só faltou a 1 a 13,96, né? Deixa eu abrir aqui o... Tá vendo? Contudo, não poderá ser acatado. E ela justifica somente por causa desse período aí, 1 a 13,96. Então, talvez seja bom te mostrar aí que não, a despeito do que está informado lá, há outras competências, né? Poderia gerar algum embargo também. Mário. Ali, Mário Martim. Oi. Na página 144 do acórdão, ele fala bem no finalzinho, penúltimo parágrafo. A empresa anexou a sua defesa as folhas de pagamento referente às competências 13/2002 a 13/2003. Então, naquele período de até 12/2001, não foi juntado. Então, por isso que não foi relevado. Mas, engraçado que no parágrafo seguinte... É verdade, Mário. Ela fala que só ficou faltando 1 a 13,96. Ficou meio... do lançamento. Chegaram ao consenso em relação à pertinência ou não da relevação? Só ver aqui o lançamento de novo. Tá. Ela fala aqui, ó. Tá. Olha, se você pegar aí folha 7 do alto, ele fala assim, ó, referente ao período de 1 a 13,96 e 1 a 13/2003. Então é caso de relevação também. Esse período aí não está sendo exigido não, Martinho, de 12/2000 a 12/2002. Eu sei que eu entendi que era um A ali, não é. Eu entendi que teria todo o período de 96 a 2003. Não. Tá, então é caso de relevação, sim. Igual o outro. Então, assim, explicando aqui, qual que é a confusão? Eu entendi que era tanto de 96 a 2003. E não, é 96 e 2003. 2003, ele apresentou as folhas. Ele não apresentou as folhas de 96. 96 tem decadência. Então, só fica 2003. 2003, ele apresentou. Então, é no prazo. Então, é caso de relevação tal qual o anterior, porque cumpriu os requisitos. Então, eu dou provimento ao recurso. Obrigado, Mário, e me cai também pela colaboração. Ele pediu relevação, né? Ele pede relevação. Pede. Obrigado, Mário. Eu vou colocar os positivos mais ou menos semelhante àquele anterior, tá? É só fazer o ajuste aqui.
Obrigado. Então, a parte do arrolamento de bens eu nem vou entrar no mérito, porque eu estou dando provimento ao recurso, tá? Então eu vou conhecer, eu não... Tá, então ficou dar provimento ao recurso para que seja relevada a multa nos termos tais, tá? Tá, então, do parágrafo 1º do artigo 291 do decreto. Ok? Então, você dá... Ele pede só isso? Ele pede só isso? Ele ia estar com pouco mérito aqui, mas se eu vou relevar a multa, nem vou no mérito. Vamos deixar assim que a gente adotou nas reuniões no passado isso aí. Então, ficou... Dar provimento ao recurso para que seja relevada a multa nos termos do parágrafo 1º do artigo 291 do decreto 2048/99. Pode ser? O Caio quer falar? Martim. Oi. Martim, mas condição para você relevar é você manter no mérito. Se você no mérito acolher, você tem que, pelo menos no voto, tem que refutar de que seria improcedente. Você tem que analisar o mérito. Primeiro você tem que analisar o mérito para dizer, é procedente. Mas, sendo procedente, releva a multa. Tem que ser... sim, entendi. Primeiro tem que analisar, sim. Porque se for improcedente, não cabe relevação. Nos dois casos, eu analiso o mérito, estou negando, né? Então, na verdade, é verdade. Eu vou, então, aqui nesse caso, então, eu acho que nesse caso não seria, não, porque foi exigido de um período já decaído. Então, não seria caso de relevação. Né? Desculpa. O período que ele está sendo relevado não estava decaído, desculpa. Tá? Mas eu entendi o que ele falou. É procedente, mas cumpridos os requisitos, é procedente o lançamento e releva a multa porque está adequado. Você só releva o que é procedente. O motivo não vai fazer diferença. Isso, não vai. Ok, todos prontos para votar? Então, Mário, como vota? Acompanha o relator, presidente. Ricardo? Acompanho também. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Piano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou dar provimento ao recurso para que seja relevada a multa nos termos do parágrafo 1º do artigo 291, decreto 3.048/99. Passamos então ao item 115 da pauta, com a relatoria também do Dr. Martim, interessado Pantar. Só um instantinho, por favor. O caso da Pantar, ontem que eu conversei contigo, Rony, eu vi um recurso de ofício, né, que foi exonerado pela DRJ de origem, valor superior a R$200 mil, e em razão da exoneração de valor superior ao limite de alçada, que era 200 mil na época, foi interposto o recurso de ofício, ao qual, pelo valor está hoje ser inferior ao limite de alçada, que é R$2.500.000, eu não estou conhecendo. Só para relembrar, esse é um caso que eu falei com o Rony, falei com o Caio, e tinha uma discussão porque teria um recurso voluntário, só que na verdade não era um recurso voluntário, como bem o Caio me ajudou a identificar isso. Na verdade, o contribuinte chamou de recurso uma resposta a um relatório da diligência proposto lá pela Delegacia Previdenciária, né, acho que é a Delegacia Previdenciária, e ele chamou de recurso administrativo, nem foi recurso voluntário. E aí ele fez esse recurso administrativo, que era uma espécie de uma impugnação complementar, um aditivo à impugnação, que teve um relatório complementar, e depois de um ano, mais ou menos, após esse recurso administrativo, teve o julgamento da DRJ, que ele não recorre, ele paga o valor que é acolhida, parte ele ganha relevação, ele ganha... tem a procedência parcial da impugnação também exonerando R$316 mil, e o restante ele teria feito pagamento. Tem guia juntado aos autos, então ele é intimado e não recorre. E junto um comprovante de pagamento, inclusive. Ou
alguém do sistema junto ali. E, então, diante disso, é um recurso de ofício exclusivamente, e eu não estou conhecendo em razão do limite de alçada. É como voto. Ok, então só fazer um registro aqui, uma gravação, né, que na pauta saiu publicado como recorrente a empresa interessado em fazer nacional. Houve um erro na pauta publicada, na verdade, em relação ao item 115, o recorrente é a Fazenda Nacional, é um recurso de ofício, não há recurso voluntário a ser julgado. E em relação ao recurso de ofício, a proposta do relator é não acolhê-lo, né, não conhecê-lo. Só lembrando, né, que utilizando de súmula CARF 103 de observância obrigatória que trata da súmula. Exato. Vamos passar a votação. Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Ricardo? Acompanho. Mila? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Me acompanha. Então, item 115 ficou pela unidade de votos, não conhecer o recurso de ofício. Agradeço ao Martinho, né, ficou um processo apenas aí para vistas de mesa do doutor Mário, que é o item 113, mas na sequência já podemos passar a palavra então para o doutor Caio, que também vai continuar com a temática de processo de contribuições previdenciárias. Ele vai fazer o item 116 a 121. E já lhe passo a palavra, então. Item 116, organização, bom, está em siglas, eu prefiro que o doutor leia o nome do interessado, por favor. Ok. Organização da Promoção Social e da Saúde do Brasil. Então, trata de recurso voluntário apresentado contra o acordo número tal da Delegacia de Salvador, que julgou procedente o lançamento e cuja ementa está transcrita ali no voto. Conforme o relatório fiscal, a NFLD em questão se refere às contribuições sociais apuradas destinadas à Seguridade Social. É obrigação da empresa constante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviço e recolher a importância no prazo legal, conforme prefeito o artigo 31 da Lei 812, combinado com o artigo 219 do Decreto 3048. A ORG-BRAS é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e qualificada como OCIP, de acordo com a Lei Federal 9.790. E, em síntese, tem como objetivo social a promoção gratuita de assistência social, de saúde e de educação, promoção de segurança alimentar e nutricional, promoção do voluntariado, entre outros, conforme o Estatuto Social. Prossegue expondo um a um os diversos levantamentos, por meio dos quais o crédito foi apurado, encerrando sua exposição com a informação de que a discriminação por competência das bases de cálculo das rubricas com respectivas alíquotas e contribuições lançadas na FNFLD, consta respectivamente do relatório de lançamentos e do DAD, anexo. Já o montante apurado por levantamento e competência, bem como o montante para o período de lançamento, inclusive com multa de juros Selic, consta no relatório DSD. Regulamento cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou em síntese que notificada é uma OCIP. Tendo em vista se tratar de uma OCIP que atua principalmente através de termos de parceria, no caso dos autos, todos os contratos firmados decorrem de parcerias com o Estado de Sergipe, que por isso deveria ser trazido para o polo passivo da relação jurídica tributária como responsável solidário ou ao menos subsidiário. Tratando o lançamento de apuração da não realização de retenção de 11% sobre os pagamentos efetuados a prestadores de serviço, alega que já requisitou destes prestadores os documentos que demonstrariam os respectivos recolhimentos, os quais, desde logo, pede prazo para juntada posterior. No que diz respeito à não apresentação de documentos digitais no formato do MANAD, alega que o programa gerador do escritório de contabilidade que lhe presta serviço gerou os documentos, mas que esses não foram validados pela Delegacia da Receita Previdenciária. Ao final, requer, ante o exposto, requer pelo julgamento procedente do pedido da impugnante para fim de que seja desconsiderada a notificação de lançamento pelas razões fáticas jurídicas acima descritas no valor, tanto protesto aprovado ou alegado por todos os meios de prova. Analisando a impugnação acima, a DRJ Salvador julgou procedente o lançamento, dia que a contribuinte foi intimada em 5 de 5 de 2008, vindo a interpor o presente recurso
em 2 de 6 de 2008, que nada mais é que cópia da impugnação já analisada, com exceção do pedido final, onde requer, ante o exposto, requer pelo provimento do presente recurso para fim de reformar integralmente o acordo emanado pela 7ª turma da RJ Salvador, relevando a notificação correspondente à NFLD tal, no valor de tanto, levando em conta a primariedade da recorrente, conforme consta no relatório do auditor, bem como por não haver circunstâncias agravantes também expresso no relatório do auditor referente ao respectivo auto. Ao relatório. Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Conforme se apura no relatório acima, o presente recurso voluntário é mera repetição da impugnação, que, por seu turno, traz apenas 2 argumentos em sua defesa. Requer a responsabilização solidária do Estado de Sergipe ou, ao menos, sua indicação como responsável subsidiário. Alega que estaria gestionando perante os prestadores de serviço para trazer aos autos prova de que todas as contribuições previdenciárias pelas quais a hora é exigida já restariam recolhidas por aquelas prestadoras, protestando pela juntada posterior dos referidos documentos e a produção de todos os elementos de prova de direito admitidos. O pedido final requer a relevação da penalidade aplicada por ser primário e não haver circunstâncias agravantes. Pois bem, quanto ao requerimento para a inclusão do Estado de Sergipe no polo passivo da relação jurídica tributária, já foi esclarecido pelo acordo no recorrido que não há previsão normativa para tanto, não cabendo maiores explanações, além do que ali já foi consignado. A solidariedade não se presume, deve ser expressa. O artigo 124 do CTN determina que são solidariamente obrigadas, aí ele descreve o artigo 124, depois ele menciona o artigo 31 da 812 para negar essa inclusão do Estado de Sergipe no polo passivo, com o qual eu concordo e por isso transcrevi. Já no que diz respeito ao protesto para a juntada posterior de provas aos autos e mesmo a produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, devemos lembrar que o artigo 16 do 70/265, aí eu trago aquela fundamentação legal do PAF com relação à apresentação de documentos. Como bem se vê, as provas do processo administrativo devem sempre ser carregadas aos autos com impugnação, sendo que na sua juntada posterior deve sempre ser motivada por alguma das hipóteses do parágrafo 4º ou, no mínimo, a demonstração de que sua apreciação implique na prova cabal da improcedência do lançamento ou qualquer exigência que se faça no âmbito dos autos. Além disso, no que diz respeito à prova pericial, há que se observar os requisitos do inciso 4º acima, sem os quais o requerimento genérico equivale à inexistência do pedido de perícia. Mas ainda mais importante, no presente caso, não há, desde a impugnação, nenhum requerimento de juntada de novas provas aos autos, nem ao mesmo foram trazidos quaisquer elementos de prova junto com o recurso voluntário, não havendo assim sequer o que ser analisado quanto a essas questões, pois, afinal, não há prova nenhuma nos autos que demonstre alegações de defesa. Por fim, no que diz respeito ao pedido de relevação, aí trata-se de obrigação principal, não de obrigação acessória, então não cabe a aplicação da relevação. Por todo exposto, conheço o recurso voluntário para negar-lhe provimento. É o meu voto, senhor presidente. Cara, só dar uma olhadinha numa coisa rapidamente. Ok, dúvidas? Vamos para votar, então. Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho. Acompanho também. Leonardo? Acompanho também. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou com unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 116, com a palavra o Caio, item 117 da pauta. Ok, senhor presidente. Eu vou resumir bastante o relatório aqui, apesar de ele estar até... Já está resumido, mas o caso aqui é o seguinte, é um caso de intempestividade. Tá? Eu acho que podemos passar direto para o... No voto aqui não tem a relação das datas. Vou pegar no finalzinho do relatório. O lançamento foi julgado procedente por meio da DN já acima indicada, na qual o contribuinte foi intimado em 26 de 6 de 2008.
uma quinta-feira, tendo apresentado o recurso voluntário em 30/7, uma quarta-feira. Tá? Aí, passando por voto, conforme se apura acima no relatório, o presente recurso é intempestivo e não deve ser conhecido. De fato, o artigo 33 dá o prazo de 30 dias para o recurso voluntário. Tendo sido intimado da ADN em 26/6/2008, uma quinta-feira, o termo final do prazo que dispunha para apresentar o recurso voluntário foi o dia 26/7, um sábado, pelo que o termo final é deslocado para o primeiro dia útil seguinte, que foi o dia 28/7, segunda-feira. Tendo protocolado seu recurso voluntário apenas em 30/7, resta claro que é intempestivo, pelo que, sobre a decisão de primeira instância, operou a definitividade nos termos do artigo 42. Apenas para que não reste nenhuma dúvida de que o recurso é intempestivo, note-se que, além de não haver na peça recursal preliminar de tempestividade, ainda se verifica a folha 73 que ela própria, a peça recursal, foi expedida em 29/7, ou seja, também após o término do final do prazo para apresentação do recurso. Isso posto, voto por não conhecer o recurso. Ok. Alguma dúvida? Então, passar a votação. Não era São João, não, né? Oi? Era São João, não, né? Não. Oi? Não era São João, não, né? Que São João é feriado de uma semana no Nordeste, aqui é Belém. Festa do Parintins. Qual o dia que é o... Não. Julho. Mas não há preliminar de tempestividade. Na verdade, junho, né? Julho. O início da contagem aí, você foi... Ah, sim, o início é junho. 26 de junho. Quinta-feira. Eu não sei se 26 de junho, as festas lá, não sei. Mas não sei se é feriado na repartição. Aí eu... Mário, lembrando assim, isso é prova, é ônus do Direito local tem que provar, né? Tem que ficar vendo isso, não, tá? É porque muitos... São João geralmente é feriado em muitas cidades, né? Assim. O contribuinte tem que pegar isso, não é a gente ficar aqui no meio do julgamento vendo isso, desculpa, mas é que acaba tomando tudo dentro do julgamento, é uma coisa que a gente não... Lógico, se o relator na hora lá, ele teve isso, ótimo, acrescenta, mas a gente vê isso aqui agora, acho que não é o caso, não, tá? E ele não alegou nada, né, Caio? Não, processual, né, do direito de processo civil também é assim, a CJ entende assim, a gente ficar checando aqui sem direito local toma tempo do julgamento, complica um pouco, tá? Se for o caso, ele vai entrar com embargos e... Exatamente. Podemos prosseguir? Pode. Acompanha o relator, a gente não votou. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Ricardo? Acompanho. Acompanho também. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Tá com o microfone desligado. Eu acompanho. Então, eu também acompanho, então ficou não conhecido o recurso para o item 117, né? 118, por favor. Tá, esse já não é mais tão simples. Trata de recurso voluntário apresentado contra o acórdão número tal da 7ª turma da RJ de Brasília, que julgou procedente o lançamento e cuja ementa foi a seguinte. Está transcrita aí abaixo. Conforme o relatório fiscal, na presente notificação de lançamento, se exige do contribuinte acima contribuições previdenciárias relativas à obra de construção civil por meio da aferição indireta da base de cálculo, mão de obra empregada na obra, relativamente à competência 1 de 2006. Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou o funcionário do INSS que recebeu a documentação para a regularização da obra, referente a SEI número tal, não levou em consideração os argumentos e explicações do representante do contribuinte de que a obra era apenas um galpão de 518 metros quadrados e que já haviam feito os recolhimentos do INSS conforme documentação apresentada para o mesmo. Senhor jogador, são esses em síntese os pontos de discordância apontados na impugnação: o valor da folha de pagamento, classificação da obra, a dívida lançada junto à Receita Federal do Brasil. Analisando a impugnação acima da RJ Brasília, julgou procedente de lançamento que o contribuinte
do que o contribuinte foi cientificado em 17 de 2 de 2009, tendo interposto recurso voluntário em 17 de março de 2009, onde argumenta em síntese que não constaria dos autos as tabelas do CUB aplicadas para que fossem conferidas pelo contribuinte conforme determina o artigo 435 da IN3. O diesel não teria sido assinado pelo contribuinte ou responsável legal com poderes para tanto, o que implica ofensa ao artigo 475 da mesma IN. Haveria ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois ante a recusa do aro pelo procurador do contribuinte, a fiscalização deveria ter tentado apresentar o aro pessoalmente ao contribuinte. O AR de folhas 32 noticia a lavratura da NFLD, mas nada fala quanto ao aro. A ausência de defesa na fase apropriada trouxe prejuízos ao contribuinte, pois o desconhecimento da irregularidade que haveriam no aro impediu o contribuinte de optar pelos diversos caminhos de que então dispunha, pagar, regularizar as pendências, apresentar defesa, etc. A construção se refere a um galpão simples, não se enquadrando conforme feito pela fiscalização do lançamento. Requer a conversão do julgamento em diligência com a nomeação de profissional habilitado para emitir laudo relativo à obra. Argumenta pela aplicação do princípio da realidade ao caso concreto. Resta claro que o contribuinte não foi devidamente orientado e desconhecia a lei e que a doutrina civilista reconhece a possibilidade de, nesse caso, ser anulado o ato jurídico, eis que não houve dolo nem culpa do contribuinte no caso. Ao final, requer, portudo, a anulação do processo desde a declaração, desde aviso, em obediência ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório, ofertando ao recorrente a possibilidade de exercer o devido preceito constitucional em sua amplitude. Conversão de julgamento em diligência com a nomeação de profissional habilitado. Caso o outro seja entendimento do colegiado julgador, seja a penalidade administrativa cancelada sob fundamento de ignorância da lei. Notificação fiscal, procedência total do recurso. Aqui parece que está faltando alguma coisa. Essa notificação fiscal. Depois eu vou ter que conferir. Recurso é tempestivo no que se refere a esse quesito deve ser conhecido. Ainda no que diz respeito à tempestividade, é oportuno esclarecer que no aviso de recebimento de folha 65 não consta a data em que foi recebido, apesar de as folhas 66 haver indicação de que o mesmo teria sido recepcionado em 17 de fevereiro de 2009, uma terça-feira, de modo que, estando correta essa data da ciência, o termo final do prazo para apresentação do recurso voluntário seria o dia 19 de 3, uma quinta-feira. Tendo o recurso sido protocolado em 17 do 3, resta indubitável que é intempestivo. Além disso, o decreto 70.235 prevê expressamente que, para a hipótese de não haver data de recebimento do AR, no caso, aí eu transcrevo lá o inciso 2, ser omitida 15 dias após a data da expedição da intimação. Da prescrição acima, temos com ainda maior segurança que o resultado é intempestivo, uma vez que a intimação do acordo recorrido ao sujeito passivo é datada de 9 de 2 de 2009, segunda-feira, contando-se 15 dias a partir do dia 9, teríamos a intimação ficta em 24 de 2, uma terça-feira. Esperar qualquer dúvida relativamente à tempestividade do recurso, deve ser indicado que, no que diz respeito à matéria do recurso, não pode ele ser conhecido integralmente. Eu não sei se ficou claro essa questão da tempestividade, ele não tem bem claro, não tem a data no AR, mas aplicando-se aqueles 15 dias, ainda que se você considere a data de expedição do AR, o prazo aqui é bem... Se alguém quiser fazer uma verificação, mas acho que vai. Tá? Eu entendi que era tempestivo e que havia segurança para considerar tempestivo. Esperar qualquer dúvida relativamente à tempestividade do recurso, deve ser indicado que, no que diz respeito à matéria do recurso, não pode ele ser conhecido integralmente. De fato, o decreto prescreve, artigo 14, 17, como se vê, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no processo administrativo fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação urgente do crédito tributário. Decorre daí que a matéria que não foi objeto da impugnação não pode ser trazida como inovação no recurso, a segunda instância administrativa. Entendimento este já sedimentado nesse conselho do que são exemplos dos acórdãos abaixo. Cito os acordos. Como visto no relatório, em sua impugnação, o recorrente se insurgiu... Está faltando aqui.
ele sim surgiu só contra os valores. Eu vou ter que complementar aqui não sei por que ficou voltando essa peça. Assim, no recurso voluntário hora em análise, somente essa matéria pode ser acolhida. Essa matéria que eu digo, ela está lá no relatório, lá em cima, ó. O valor da folha de pagamento, a classificação da obra e a dívida lançada junto à Receita Federal do Brasil. São esses três. Eu transcrevi a impugnação, tá? Lá no relatório. Eu vou ter que complementar o voto aqui só para explicitar isso. Então, tendo em vista as demais matérias elencadas na petição recursal sido atingida pela preclusão, quais sejam, que não constaria dos autos as tabelas CUB aplicadas para que fossem conferidas pelo contribuinte, conforme determina o artigo 435 da IN, que o diesel não teria sido assinado pelo contribuinte ou representante legal. Haveria ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, pois ante a recusa do aro pelo procurador, a fiscalização deveria ter apresentado o aro. O AR de folha 32 noticia a lavratura do NFLD, mas nada fala quanto ao aro. Que a ausência de defesa na fase apropriada trouxe prejuízo ao contribuinte, que o contribuinte não foi devidamente orientado e desconhecia a lei. Tá? Nenhuma dessas alegações constou da impugnação, por isso eu não estou conhecendo delas. Na peça recursal apresentada, temos então como matéria a ser apreciada as seguintes arguições. A construção se refere a um galpão simples, não se enquadrando conforme feito pela fiscalização do lançamento. Requer a conversão do julgamento em diligência com nomeação de profissional habilitado para emitir laudo relativo à obra. Argumenta pela aplicação do princípio da realidade ao caso concreto. Essas matérias elas não estão explícitas na impugnação, mas elas dizem todas elas respeito a, primeiro, a classificação da obra que ele contestou na impugnação e ao valor apurado. Então, por isso é que eu estou conhecendo, porque como ele mesmo alega no recurso, a impugnação dele foi bem sucinta. Tá? Então, eu estou fazendo aqui um esforço de acolher algumas matérias aqui que eu acho que foram pertinentes. Da aferição indireta, verdade material e enquadramento da obra. Argumenta em sua defesa o recurso voluntário que a obra em questão não se trata de um galpão simples, que se trataria de um galpão simples e não de salas e lojas, conforme consta do aro expedido, e que por isso o valor apurado seria indevido. Alega ainda que se deveria observar o princípio da realidade, que no caso pode ser entendido como aplicação da verdade material, este sim princípio norteador do PAF, o que certamente resultaria na alteração do enquadramento dado pela fiscalização à obra. Entretanto, não tem razão sujeito passivo. Isso está muito bem indicado, explicado no acórdão recorrido, que peço vênia para abaixo reproduzir, pois trata acertadamente na matéria. Em relação à alegação de que efetuou gastos com mão de obra com valores divergentes do apurado no aviso no aro, insta a ressaltar que, tratando-se de construtor pessoa física, a mesma é apurada considerando o CUB, conforme dispõe o artigo tal. Eu não sei se vocês sabem isso, mas a pessoa física não tem, pela legislação, a possibilidade de provar a mão de obra por meio de documentação que não seja por aferição indireta. Não sei se vocês sabem disso. Né? A legislação, quando fala de obra de pessoa física, atribui diretamente a aferição indireta. Tá? Então, nos artigos 433, 434, 435 da IN3. Eu transcrevi aqui abaixo. Seguindo as determinações legais, a base de cálculo da contribuição previdenciária foi apurada por meio do aro, sendo o mesmo emitido com base nos dados informados na DISO, assim como considerando-se os dados constantes do alvará de construção e a carta de habite, anexadas ao presente processo. Acrescente-se ainda que o cálculo do aro obedeceu à disposição da normativa número 3. Transcrevi aqui os artigos da IN. Nesse sentido, o argumento do contribuinte em relação à mão de obra efetivamente despendida na obra de construção civil não merece acolhimento, pois a mesma foi calculada seguindo as determinações legais. Quanto à alegação do contribuinte de não tratar-se de obra comercial, salas e lojas, e sim de construção de galpão, vejamos o que discrimina a instrução normativa sobre o enquadramento da obra. Vocês vão reparar aqui na transcrição da legislação que no julgamento a DRJ ela
em várias passagens, ela colocou a redação original e a redação posteriormente alterada da mesma IN, tá? Ela não altera em nada aqui o resultado final, por isso eu mantive, tá? E eu vou fazer essa referência aqui embaixo. Analisando os documentos acostados nos autos, alvará de construção, carta de habites e projeto, verifica-se que a respectiva obra é composta de parede externa de alvenaria e vidro temperado, com 2 lojas com paredes internas de alvenaria, banheiro privativo, escritório, cópia e depósito. E não há como se acolher os argumentos do impugnante, pois diante das provas trazidas ao auto e projeto, leva este exame inexoravelmente à conclusão de que a autoridade lançadora enquadrou corretamente a obra como salas e lojas, e não como galpão, conforme requerido pelo impugnante. Tá? Então, com base em toda a documentação da obra, que é apresentada pelo próprio contribuinte, você verifica que não é só um galpão, né? Ele tem sala de reuniões, e isso a legislação enquadra como salas e lojas. Note-se que, em que pese na citação da IN3, acima feita pelo acórdão recorrido, em alguns casos mencionar a redação dada em período posterior aos fatos dos autos, na essência a disposição manteve o mesmo entendimento da redação original, de modo que a citação da redação que não vigia a época dos fatos em nada modifica o entendimento que dali se pode extrair. Já no que diz respeito à aplicação da verdade material ao caso, é necessário verificar que a norma vigente não dá margem a outra forma de apuração da mão de obra empregada na obra de construção civil em que o proprietário seja uma pessoa física, definindo que, nesse caso, será sempre aplicada a aferição indireta da base de cálculo conforme acima indicado. Assim, não assiste razão a recorrente neste caso. Pedido de perícia. Aí eu vou refutar o pedido de perícia porque ele não atende o artigo 16, inciso 4º, do 735, tá? Então, por todo exposto, voto por conhecer, não é conheço do voto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário apenas no que diz respeito à aferição indireta e do pedido de perícia para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Okay. É uma questão só formal aqui. Ele pediu perícia ou pediu diligência? O que ele pediu? Ele pediu perícia. Pediu perícia, porque você faz uma referência à diligência em algum momento aí também, então eu fiquei um pouco... Não, ele pediu perícia, ele tem... No resumo lá que eu li do recurso voluntário, eu coloco o pedido de perícia. Aqui, porque você botou aqui na peça recurso. Aqui. Em diligência. Ele pede a conversão em diligência com a nomeação de profissional apelado do laudo de enquadramento da obra, né? Só para constar ali no dispositivo, né? Então, vou deixar pedido de perícia aqui, acho que também não tem nenhum grande problema. Ele quer que converta em perícia para indicar um profissional para fazer... Sim, na prática é uma perícia, o técnico aí. Tá, colegas, manifestações, então? Vou passar a votação, então. Mário? Acompanho o relator, presidente. Martim? Acompanho o relatório. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Eu acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, fica por unidade de votos, com separação de recurso, apenas quanto às matérias que o relator abordou, e perícia e aferição direta. Para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, vamos passar ao item 119. Ok. Esse item 119, ele é bastante conturbado, tá? Bastante mesmo, assim. Eu tenho 2 propostas dele aqui que são, eu acho que vai ter uma boa discussão. Trata o presente recurso voluntário apresentado contra a DN número tal do Serviço Contencioso Administrativo da DRP Salvador, que julgou procedente o lançamento e cuja ementa foi a seguinte. Da ementa. Conforme se extrai do relatório fiscal, no presente lançamento, a empresa deixou de apresentar a documentação das pessoas jurídicas sucedidas Naut Pesca, Carvalho Tourinho e Ondina Plaza Hotel, ensejando a lavratura do competente auto de infração e a inscrição de ofício das importâncias que reputamos devidas, conforme parágrafo 32
do artigo 33 da Lei 812. Eu tenho que conferir isso aqui, porque parece que está meio truncado. Diante do exposto, apuramos as importâncias devidas à Seguridade Social, considerando como base de cálculo os valores declarados anualmente pelas empresas sucedidas ao Ministério do Trabalho através da RAIS, e deduzimos os respectivos recolhimentos constantes do conta corrente em nossos arquivos informatizados. A diferença apurada entre o devido e o recolhido foi lançado nessa NFLD, que constituímos em nome de Praia Oceânica Hotel. Nas competências em que não constava remuneração na RAIS, foi utilizado como parâmetro na apuração contínua a média de salários mínimos pagos mensalmente durante todo o período fiscalizado e feita a apuração dos valores devidos ao INSS, utilizando como base de cálculo o resultado da multiplicação da referida média pelo valor vigente do salário mínimo à época. Quanto ao prolabore, consideramos como base de cálculo o valor de maior remuneração paga a seus segurados e empregados e nas competências sem remuneração na RAIS, o salário mínimo vigente à época da ocorrência do fato gerador, conforme parágrafo 1º, aqui também tem que verificar certinho a disposição. Esse recorte e cola acaba vindo errado isso aqui. Como não houve recolhimentos correspondentes aos itens 4 e 5, a 111, importância devida apurada foi lançada diretamente nessa NFLD. Foram utilizados no presente débito os seguintes levantamentos: demonstração e visualização dos fatos geradores. LAG, prolabore referente ao período anterior à GFIP, RAG, RAIS, referente ao período posterior à GFIP, MEG, média salarial, referente ao período posterior à GFIP. Justificativas do presente débito. Detectamos a existência de 13 empresas no mesmo endereço na Praia Oceânica Hotel e com o mesmo ramo de atividade. As duas mais recentes, Nautipesca e Carvalho Tourinho, totalmente ativas perante a Junta Comercial da Bahia, enquanto a Ondina Plaza Hotel foi extinta há apenas 3 anos, em 13/7/2000. Primeiramente, reza o CTN, seção 2, responsabilidade de sucessores. Aí ele cita as regras do CTN para sucessão. Portanto, as condições em que ocorreram a sucessão preenchem os requisitos legais da responsabilidade tributária de sucessores, comprovada pela existência do liame necessário entre as 4 empresas, quais sejam: Praia Oceânica Hotel ocupa o endereço anteriormente ocupado pelas empresas sucedidas, motivo pelo qual não mais se encontram as sucedidas em atividade de fato. O ramo de atividade explorado pelas 4 empresas é exatamente o mesmo. Além disso, o nome fantasia utilizado pelas 2 primeiras empresas também é o mesmo, Ondina Plaza Hotel, conforme cartões CNPJ. Esses 2 elementos, aquisição por qualquer título de fundo de comércio e continuidade de exploração da atividade, já satisfazem o disposto no artigo 133 do CTN para caracterizar a sucessão comercial e responsabilidade tributária. A data de constituição das 4 empresas obedece a uma ordem cronológica, conforme cartões de CNPJ e extratos da JUSEB, em anexo. O ex-sócio-gerente da Nautipesca, senhor Luciano Benjamin Tourinho, é o atual... Aqui faltou. O atual da Praia Oceânica, conforme a alteração 22... Conforme 22ª alteração contratual registrada na JUSEB. Esse senhor Luciano é o administrador dessa empresa, tá? Da Praia Oceânica. O ex-empregado da Nautipesca, senhor Antônio Carlos Santos Barnabé, atualmente sócio cotista da Praia Oceânica, conforme contrato social registrado na JUSEB. Constatamos, através dos extratos da RAIS pertinentes, as empresas sucedidas foram de pagamento de carteira de trabalho dos empregados da Praia Oceânica, a migração de empregados de uma empresa para outra. Outra constatação foi o fato da linha telefônica da Nautipesca, número tal, ser a mesma da Praia Oceânica Hotel. Em resumo, além dos elementos formais, a presente sucessão está caracterizada pelos seguintes elementos de fato: mesma atividade, mesmo endereço do antecessor, mesma manutenção parcial dos empregados e mesmas instalações.
No relatório que eu li, ele, apesar de ter um pouco truncado com relação às transcrições, ele não alega nada com relação às relações de parentesco ou do senhor aqui, Luciano Benjamin Tourinho. Tá? Ele não faz nenhuma vinculação com relação a ele. Ele só o cita como estando participando, ora como sócio-gerente da Norte-Pesca, e depois como administrador do hotel. Na verdade, nós vamos ver pela exposição que vai a seguir, o senhor Antônio Carlos, o senhor Luciano Benjamin Tourinho, ele é marido da pessoa que é formalmente a proprietária do prédio do hotel. Ela é falecida, ele é viúvo e ele é o inventariante, tá? Então, em determinada passagem, nós vamos verificar que ele vai assinar como inventariante na cessão do imóvel do hotel para a empresa, essa praia, em que ele não constava como sócio, mas que um mês depois de firmar o contrato, ele passou a ser o sócio majoritário. Tá? Então, assim, percebe-se que ele atua ininterruptamente. Só que a fiscalização não fez qualquer vinculação com relação a ele no relatório fiscal. Tá? Eu estou frisando isso bem, porque eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Intimada pessoalmente do lançamento em 26 de setembro de 2003, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou, em síntese, que, a título de sinopse dos fatos, a impugnação noticia os acontecimentos que levaram à expedição do TIAD pela fiscalização, onde foram requeridos documentos que, segundo sua narrativa, se refeririam a terceiros aos quais a contribuinte não teria acesso. Não teria acesso. Apesar desses esclarecimentos, ainda quanto ao referido TIAD, foi apresentada defesa administrativa, onde, por escrito, todas as alegações acima foram reproduzidas e expostas. Para sua surpresa, no relatório fiscal do presente lançamento, não há uma linha sequer relativamente a esses fatos, argumentando ainda que o referido TIAD, ao intimar a contribuinte a apresentar documentos de terceiros, estaria mesmo obrigando a contribuinte a uma prática criminosa nos termos do artigo 155 ou 157 do Código Penal. Em que pese todos esses esclarecimentos, foi notificada de débito astronômico. A título de preliminares, arguio ainda que haveria errônea aplicação de dispositivos legais como suporte para o presente lançamento, ao se exigir da contribuinte a apresentação de livros contábeis de terceiros em flagrante ofensa não apenas à legislação tributária, mas também ao artigo 1179 do Código Civil. Seria imprestável o relatório fiscal por não noticiar a defesa administrativa já apresentada por ocasião da lavratura do TIAD, requerendo, por conseguinte, a juntada aos autos da referida defesa e dos documentos a ela relativos. Não haveria no relatório fiscal explicação quanto à gradação da multa aplicada, haja visto que a multa aplicada teria sido aplicada conforme o artigo 283 do Regulamento da Previdência, sem que houvesse no relatório qualquer explicação dos motivos que levaram a essa penalização. Quanto ao mérito, alega que, conforme vinham decidindo os tribunais, seria inaplicável a decadência decenal quanto às contribuições previdenciárias, de modo que os valores apurados no presente feito já teriam sido atingidos pela decadência quinquenal nos termos do que determina o Código Tributário Nacional, restando inconstitucional o regulamento da Lei 812. Seria nula a aplicação da aferição indireta no presente caso, uma vez que todos os documentos da autuada e que foram requisitados pela fiscalização foram apresentados para sua análise. No caso concreto, não haveria alegado a sucessão empresarial a ensejar a aplicação da responsabilidade tributária por sucessão, uma vez que a hora notificada não adquiriu o fundo de comércio das citadas empresas antecessoras, nem tampouco ocorreram os alegados motivos que levaram a fiscalização a concluir pela aplicação da sucessão tributária nos modos preconizados pelo CTN. Após expor o histórico das operações havidas entre as empresas indicadas pela fiscalização como sucedidas pela hora notificada, reforça a alegação de que jamais adquiriu o fundo de comércio das empresas antes nomeadas,
que, ao contrário do apontado pela fiscalização, não ocorreu migração de empregados entre as empresas, mas de apenas alguns deles, nem tampouco se utiliza da mesma linha telefônica das sucedidas. Ao final, expõe e requer. Aí aqui é transcrição, tá? Ante a evidente e transparente regularidade da autuada com suas obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, e levando-se em consideração a suficiência do arrazoado explanado acima, roga a esse distinto e experimentado órgão julgador que acolha as preliminares suscitadas para declarar a nulidade do procedimento ora impugnado, tendo em vista o franco desrespeito aos princípios da estrita legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumentando tanto, caso as preliminares não sejam acolhidas, o que certamente não ocorrerá, roga pelo julgamento totalmente procedente da presente impugnação, visando desconstituir o crédito tributário lançado nas presentes notificações fiscais de lançamento de débito, face às incongruências de tipificação, de interpretação de dispositivos legais e de comprometedores erros procedimentais, aferição indireta, suposição da existência de prolabore, utilização de salário mínimo como parâmetro e cômputo de verbas em período em que não houve atividade empresarial no hotel. Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, sem exclusão de nenhum, dando-se especial ênfase aos documentos juntados, oitiva de testemunhas e perícia técnica. Face à impugnação apresentada, foi determinada uma primeira diligência para, de acordo com o relatório fiscal, no decorrer da ação fiscal, foi constatada a existência de 3 empresas no mesmo endereço da empresa Praia Oceânica Hotel, exercendo o mesmo ramo de atividade, sendo que as duas mais recentes, Nautipest e Cavalo Tourinho, estão ativas perante a GECEB, enquanto que a Ondina Plaza Hotel encontra-se extinta há 3 anos. Ainda de acordo com o relatório fiscal, a situação constatada pela auditoria preenche as condições legais para a caracterização da sucessão e, consequentemente, a responsabilidade tributária dos sucessores, nos termos do artigo 133 do CTN, quais sejam a aquisição por qualquer título de fundo de comércio e continuidade da exploração da atividade. A empresa notificada apresenta impugnação tempestiva, contestando a caracterização da sucessão apontada como pela fiscalização, trazendo aos autos documentos para a comprovação do alegado. Ante o exposto, e considerando os documentos anexados pela impugnante às folhas 155 a 196, sugerimos pronunciamento do auditor fiscal, observando seus prazos para diligência previstos no artigo 21 do Manual de Cobrança. Em resposta à diligência acima, a autoridade lançadora esclareceu que, inicialmente, ao auditor notificante foi entregue uma carga fiscal com várias empresas para serem feitas diligências, no sentido de fazê-las cumprir as suas obrigações previdenciárias, sendo que entre as empresas, 2 delas tinham o mesmo endereço. Mas ao chegar ao prédio, cujo nome na placa de identificação era Ondina Plaza Hotel, quem se apresentou foi a Nautipesca, com uma pequena parte da documentação e dificultando ao máximo o atendimento à fiscalização, razão pela qual foram emitidos 2 autos de infração, números tais e tais, respectivamente, e encerrada a diligência para dar andamento às demais diligências das outras empresas. Após encerrar, 1 ano depois, as diligências das outras empresas, o chefe da fiscalização determinou uma fiscalização em todas as empresas que não cumpriram as obrigações previdenciárias solicitadas durante as diligências de rotina. Face à obstinação da empresa da Nautipesca em dificultar o atendimento à fiscalização, foi formado um grupo fiscal composto pelo chefe da fiscalização, supervisores e o auditor notificante para proceder a uma contagem física dos empregados como única forma encontrada pelo INSS para fiscalizá-la. O início do trabalho se deu mediante emissão de TIAF, que, para surpresa nossa, teve que ser lavrada em nome de uma empresa recém-criada, a Praia Oceânica Hotel Limitada, uma vez que foram apresentados documentos em nome dela e não da Nautipesca. Pedi licença para tomar um pouquinho de água, porque está começando a me... Dando prosseguimento à fiscalização, tomamos conhecimento da existência de uma terceira empresa, a Carvalho Tourinho Limitada, no mesmo endereço, através dos arquivos informatizados do INSS, e assim ficou constatada a existência de 3 empresas, ao invés de 2, no mesmo endereço da Praia Oceânica Hotel, conforme detalhado no item 8 do relatório fiscal da NFLD
de folhas 64 e 69. Os valores apurados e levantados contra a defendente deram-se exclusivamente à luz dos registros disponíveis nos arquivos contidos no sistema informatizado do INSS, baseados nas informações fornecidas pelas empresas sucedidas através da RAIS, ou seja, a apuração das importâncias devidas à Seguridade Social foi feita internamente, dentro das dependências do INSS, com acompanhamento e orientação do supervisor fiscal fulano, sendo o único procedimento possível a ser adotado, uma vez que os documentos referentes às 3 empresas sucedidas não foram apresentados. Em relação à defesa administrativa referente ao TIAD, na oportunidade foi dito ao advogado, doutor fulano, e ao gerente, senhor fulano, que o TIAD não é notificação, portanto, não existe defesa para o TIAD. Por se tratar meramente de uma solicitação para apresentação de documentos, mas, diante da insistência de ambos para entregá-la, o auditor notificante orientou que se dirigisse ao protocolo do INSS. Porém, eles insistiram tanto para que o auditor notificante recebesse, não restando outra opção a não ser recebê-la. Diante de pessoas tão arredias que a todo instante fazia questão de demonstrar sua insatisfação com a fiscalização e até por uma questão de educação, para não causar mal impressão num momento tão delicado, impossível não receber naquele momento de puro constrangimento. Esse grifo nosso é do original. No relatório fiscal da infração, a tal defesa do TIAD foi ignorada pelo auditor notificante por não haver previsão legal. Ademais, todos os procedimentos adotados com relação à fiscalização da empresa estão detalhados no relatório fiscal de folhas 64 e 69. Na visão do auditor notificante, a fundamentação legal da NFLD atacada não padece de nenhum equívoco, como pretende a defendente. Porém, durante o levantamento do presente débito, foram feitas consultas à Procuradoria Federal Especializada junto do INSS, cuja orientação verbal ajudou no andamento da fiscalização. Sendo assim, sugiro outra consulta, dessa vez por escrito, a respeito dos itens 2 e 3 da solicitação de pronunciamento fiscal de folhas 201, tendo em vista que a análise de documentos ora apresentados aos autos requer um conhecimento jurídico mais aprofundado. Considerando esses esclarecimentos, foi determinada nova diligência assim justificada. Considerando que a responsabilidade tributária prevista no artigo 133, inciso 1 e 2 do CTN pressupõe a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento da empresa a qualquer título, e a continuação da exploração do mesmo ramo de negócio sob a mesma ou outra razão social, respondendo o sucessor integralmente se o alienante cessar a exploração da atividade econômica, subsidiariamente se o alienante prosseguir na exploração ou reiniciá-la dentro de 6 meses. Considerando que nos itens tais e tais do relatório fiscal, o auditor fiscal relata que na ação fiscal da empresa em referência, dentre outros elementos de fato embasadores do presente lançamento, constatou que foram satisfeitos requisitos legais de responsabilidade tributária por sucessão prescritos no artigo 133 do CTN, ou seja, a aquisição a qualquer título do fundo de comércio de continuidade da exploração da atividade empresarial, considerando a documentação anexada, considerando os itens acima em observância ao princípio da legalidade, da verdade material do contraditório da ampla defesa que norteia o processo administrativo fiscal, entendemos que faz-se necessária a juntada dos elementos probatórios da situação constatada pela fiscalização quanto à aquisição do hotel em questão, assim como o pronunciamento concluído do auditor notificante quanto aos documentos juntados aos autos pela impugnante, posto que guardam correlação com os motivos ensejadores do presente lançamento. Sem que fosse cumprida essa diligência e sem que houvesse nos autos maior esclarecimento do que motivou a alteração do julgador, que até então tratava da análise do presente feito, os autos foram avocados pelo Serviço de Contencioso Administrativo da DRP Salvador, procedendo seu julgamento por meio de DN, que declarou procedente o lançamento. Encaminhado inicialmente a DN ao endereço do Sr. Ernesto Malheiro Júnior, consta ter o AR sido devolvido ao remetente com a indicação mudou-se. Encaminhando-se ao Sr. Luciano Benjamin Tourinho, foi então recepcionado a DN em 30 de 11 de 2007, tendo sido apresentado recurso voluntário de 27 de 12, que é mera cópia da impugnação já apresentada e analisada. Tá? Eu destaco aqui desse trecho final do relatório essa indicação da avocação. O feito vinha sendo tratado por uma julgadora na DRP.
era uma auditora fiscal. Ela determinou a primeira diligência, que resultou naquele relatório fiscal, onde o fiscal admitiu que não fez relação àqueles fatos que eu acho importantes, né? E essa mesma julgadora emitiu um despacho de diligência determinando que fossem juntados aqueles documentos, ainda que o auditor achasse que eram impertinentes, que fossem juntados aos autos. Sem nenhum motivo, sem nenhuma indicação de motivação, foi alterado o auditor que passou a analisar os autos, inclusive o auditor que emite a DN é outro auditor, e sem que fosse cumprida a diligência, os autos foram avocados pela sessão de análise, né? Eles constam nos autos, eu vou fazer referência nisso no voto, consta nos autos que o serviço de análise pediu a devolução dos autos ao serviço de fiscalização. Então, é um processo bastante complexo, tem bastante coisa aí dentro. Eu acho que nós poderíamos parar para o almoço, não sei, para meio-dia, e retornar o voto depois. Eu concordo, acho que vamos fazer o seguinte, depois do almoço a gente retorna com o voto propriamente dito, e você vai diretamente a essas questões aí, que são questões que eu vejo do trâmite processual lá de desce baixo, que pode estar implicando eventualmente um cesseamento de defesa, né? A gente fica com mais calma aqui, sem também a pressa de fazer isso, né, tendo em vista aí o horário do almoço do pessoal. Então eu vou pedir, estamos no item, esse é o item, desculpa, é o item 119. 9, né? 119. Relatório pelo conselheiro Caio, que é o relator, e a gente vai retomar depois do almoço a leitura do voto aí com a devida, um devido andar, né, necessário, e prosseguir na votação, no julgamento do processo. Então eu peço aí que seja encerrada a gravação nesse momento.